Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre nós. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Por mais uma vez nós podemos estar aqui, Senhor, com a Tua Palavra, nesse propósito de poder compartilhar, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito Santo, por meio de nós, tem feito chegar àqueles que têm nos ouvido, ó Deus, nos assistido. Que o Senhor promova mais uma vez hoje, ó Deus, esse milagre de nos usar a nossa boca para levar o entendimento da Tua Palavra, porque o Senhor há de vir neste mundo, Senhor, e vai nos buscar. Há uma preparação para isso. E eu sei que o desejo do Senhor é salvar o máximo que puder. E nós estamos cooperando para que essa palavra, esse alerta, chegue aos corações. Espírito Santo, faça a obra, em nome de Jesus. Então, pessoal, deixa eu falar com vocês aqui do livro de Jonas. Você pode ler aí o livro de Jonas, capítulo 1, versículo... Vamos ler o capítulo 1 aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, pessoal, aquela cidade de Nínive, o pecado dela se agravou tanto aos olhos de Deus, a malícia dela agravou tanto aos olhos de Deus, que Deus escolheu Jonas para que Jonas subisse àquela cidade e ali naquela cidade clamasse ou pregasse àquela cidade o arrependimento. Levasse o conhecimento daquela cidade que se eles não se arrependessem da sua malícia, não se arrependessem dos seus pecados, Deus ia dar cabo daquela cidade. Nós vivemos em um mundo, o mundo que nós vivemos, eu estou falando hoje, dia 7 de setembro, feriado, né? Aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas vivem sobre a face dessa terra como se não existisse Deus, pessoal. Como se não existisse um Criador que formou tudo isso aí. Que formou tudo isso. E que nós estamos sobre a sua gestão. Como muitos passaram e esteve sob a gestão de Deus. Mas o mundo, os seres humanos, eles vivem como se não existisse um Deus. Deus, para muitas pessoas, é motivo de blasfêmia. Deus é um objeto de blasfêmia para muitas pessoas. Porque eu não blasfemo de Deus, não é quando saem palavras da minha boca falando contra Ele, não. Quando eu cometo o pecado, quando o meu corpo está vivendo no pecado, eu já estou blasfemando contra Deus. Eu já estou blasfemando contra Deus quando eu deixo o meu corpo ser escravo do pecado, das paixões desse mundo. Então, eu já estou blasfemando contra Deus. Então, olha o que aconteceu quando Jonas pregou aquela cidade. Diz assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava. Dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele já condenou. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, e desde o maior até o menor chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes real e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza.
e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha provém coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homem como animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. De sorte que não pereçamos? É uma pergunta. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não o fez. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Olha que coisa maravilhosa essa palavra, essa mensagem. Mesmo aquele pastor Jonas, mesmo aquele apóstolo Jonas, fazendo a coisa de qualquer forma, como tem muitos aí em cima de púlpitos, fazendo a coisa de qualquer forma, fazendo a coisa pensando em si mesmo, fazendo a coisa interessado mais em si do que interessado na salvação, no livramento das pessoas da ira vindoura que está para vir esse mundo, porque o salário do pecado é a morte. Entendeu? Muitos púlpitos estão aí patrocinando vida boa para aqueles que estão lá, e não com o compromisso de levar às pessoas o alerta que Jonas, por Deus, né, Jonas orientado por Deus, foi levar em Nínive e fez um trabalho meia boca. Mas mesmo ele fazendo um trabalho meia boca, porque era uma cidade que era para andar 3 dias caminhando e ele andou só 1, entendeu? Porque ele tinha certeza que aquela cidade não ia ser salva, entendeu? Porque parece que muitos púlpitos aí já dão certeza que quem tinha que ser salvo já foi, e que se dane as outras almas, e não é por aí, porque existe multidões de pessoas nesse mundo que o nosso Senhor quer salvar, que o nosso Senhor quer que chegue ao arrependimento. Veja o que esses ninivitas fizeram. Quando eles receberam aquela mensagem, meus irmãos, eles se arrependeram dos seus pecados. Eles se entregaram, eles foram lá, se vestiram de pano de saco, se humilharam, disseram: quem sabe nós, abandonando nossos pecados, nossos erros, Deus não venha fazer, Deus se arrependa e não faça o que Ele falou que ia fazer conosco. E foi dito e feito. Quando Deus olhou para eles e viram que houve neles uma conversão, viu que houve neles um arrependimento, a palavra de Deus diz aqui: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhe fizeram e não fez. Sabe o que Deus esperava, o pessoal desse povo? Sabe o que Deus esperava das pessoas em meio a essa pandemia? Sabe o que Deus esperava? O que Deus esperava dessa humanidade? Você está vendo aí embaixo? Um pouquinho. Sabe o que Deus esperava dessa humanidade? Quando veio essa pandemia, quando muitos se isolaram, quando muitos, né, ficaram de lockdown, né, fechou-se aeroportos, fechou-se tudo. Sabe o que Deus esperava do ser humano? Uma consciência da sua existência. Sabe o que Deus esperava que as pessoas fizessem? Elas sentassem, parassem e falassem: Senhor, tenha misericórdia de mim. Perdoa meus pecados. Deus esperava que parte da humanidade, eu não vou dizer todos, mas Deus esperava que parte da humanidade fizesse isso, que se arrependesse. Mas como que a humanidade ficou? Desculpe usar a palavra assim, mas parece que a humanidade ficou mais insuportável. Mais insuportável. A corrupção, a malícia, em meio a essa pandemia, cresceu mais ainda. O mundo ficou pior do que estava antes da pandemia. Entendeu? O caráter do homem piorou muito mais do que estava antes da pandemia. Entendeu? Não há arrependimento nas pessoas. Como eu disse, hoje é 7 de setembro, feriado, né?
em meio à pandemia, as praias cheias, as madrugadas viram os bares cheios, ninguém está esquentando a cabeça com nada, pessoal. Vamos servir ao pecado, vamos nos entregar às orgias, vamos servir ao pecado e que Deus nada, vamos aproveitar, mas saiba de uma coisa, Deus é amor, Deus nos ama, e a prova do amor dele está ali, ó, naquele povo ali, naquele povo que Deus se arrependeu. Deus, eu não vou fazer nada contra esse povo, porque eles se arrependeram do seu mau caminho. O arrependimento faz Deus se arrepender, pessoal. Mas só que a humanidade não se arrepende. Nós vivemos numa humanidade que não se arrepende. Ao contrário, pessoas que já estavam arrependidos, que já tinham se arrependido, estão praticando coisas horríveis, e por isso nós vemos esses escândalos acontecendo no seio da igreja, no meio da igreja. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus possa manifestar o poder dele e ele fazer com que esses corações possam se converter dos seus maus caminhos. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.